Vamos lá, gente. Corrigir os exercícios do capítulo de dinâmica climática, tentar tirar algumas dúvidas, aprofundar outras, tá? Então vamos lá, olha só. Um vídeo do astrônomo Carl, eu não sei pronunciar esse nome, né? Sagan, talvez, em seu programa nos anos 80, Cosmos, conta a história de Aristóteles, demonstrando como os gregos antigos já haviam descoberto que a Terra é uma esfera, assim, geóide, né? A Terra tem a sua esfera, tem o seu formato próprio, né? Beleza? Para fazer isso, Aristóteles observou a sombra de duas colunas no solstício de verão. Então vamos lá. Gente, quando a gente fala de solstício de verão, a gente está falando do momento de maior prestígio da incidência solar num determinado hemisfério, tá? Lembre-se que o planeta, né, tem o seu formato, né, geóide, tem uma inclinação em relação ao eixo, né, ao seu eixo imaginário em relação ao Sol, né, tem uma inclinação, né, no seu eixo imaginário em relação ao Sol, e também a Terra faz um movimento elíptico, né, ao entorno do Sol, é o que nós chamamos, né, de translação, tá? Dentro de todas essas características, nós temos um desequilíbrio muito grande na incidência solar, tá certo? Então, essas linhas limítrofes simbólicas que cortam simbolicamente o planeta, que nós chamamos de trópicos, que nós chamamos, né, de círculos polares, elas são justamente as áreas, né, delimitadas a partir da incidência solar. Como assim? Nós sabemos que as zonas, né, tropicais, a zona intertropical, que engloba a tropical norte e a tropical sul, que se estende, né, nas latitudes de 23 graus 27 minutos norte, onde nós temos ali Câncer, né, até 23 graus 27 minutos sul, onde nós temos Capricórnio, a incidência solar ela fica variando ao longo do ano ali, tá certo? Então vamos lá, vamos colocar, né, dados, datas, né, informações importantes. Hoje, 21 de dezembro, dia 22, nós temos aí o nosso solstício de verão para o hemisfério sul, ou seja, nós estamos entrando na estação mais quente, de maior prestígio para o nosso hemisfério. Já o hemisfério norte está entrando no inverno, no solstício de inverno. Tá legal? Certo? E nós vamos, né, avançando até o dia 21 de março, onde para a gente começa o nosso equinócio de inverno. Já o hemisfério norte começa o seu equinócio de verão, então primavera no norte, outono para a gente, né? Então a gente aqui está caminhando, né, para o nosso inverno e o hemisfério norte vai estar caminhando para o verão, tá bom? No dia 21 de junho, nós temos a incidência solar sobre Câncer, onde nós temos um momento de maior desprestígio para o nosso hemisfério, tá legal? Iniciamos o nosso inverno aqui. E depois nós temos um caminhar até o dia 23, né, de setembro, onde começa o nosso equinócio de verão, nossa primavera, né? E o hemisfério norte vai começar a caminhar para o seu solstício de inverno, né? Para o seu inverno. Tá legal? Então nós temos as estações do ano. Obviamente que as estações do ano são mais sentidas ou menos sentidas, dependendo da região do planeta. Tá legal? Então, por exemplo, nas áreas de baixa latitude, gente, nós temos, né, incidência solar bastante intensa durante todo o ano, até porque, né, é o fator que justifica a não adoção de horário de verão, porque a diferença é muito baixa, né? A diferença do período de claridade e escuridão, né, entre um dia de verão e um dia de inverno é baixíssima, né, nas áreas de baixa latitude, nas áreas próximas ao Equador, né, chegando a ser em determinados pontos, né, insignificante. Então, à medida que você se afasta do Equador, que você vai aumentando a latitude, maiores são as diferenças, né, de período de claridade e escuridão ao longo de um dia de verão e de um dia de inverno. Quando a gente fala dos nossos extremos, certo? A gente vai entender o seguinte, que durante meses no hemisfério norte está sobre um breu, sobre uma penúria, né? Quando a incidência solar, como está acontecendo agora, está privilegiando o nosso hemisfério sul. Já lá no Polo Sul, a gente vai ter ali claridade contínua. E isso vai se inverter, né? No momento onde o privilégio solar vai se dar para o hemisfério norte, em detrimento do nosso hemisfério, do hemisfério sul. Tá legal? Certo? E nas áreas temperadas ali são as regiões onde nós temos, né, de uma forma geral,
as estações bem definidas, tá certo? Beleza. Uma coluna foi colocada em Alexandria e outra em Siena, atualmente Assuã, ambas no Egito. Então a gente está falando do hemisfério norte, tá legal? Então a gente está falando de hemisfério norte. Agora, atualmente, ó, inverno lá, certo? Ele notou que em Siena, ao meio-dia, o sol ficava em seu ponto mais alto e a coluna lá instalada projetava uma sombra com ângulo diferente daquela projetada em Alexandria. Sanger explica que, então, que se a Terra fosse plana, ambas as estruturas produziriam sombras iguais, mas, como o plano é esférico, o sombreamento varia, tá certo? Infelizmente, essa discussão voltou nos últimos anos aí com os chamados terraplanistas, né? Mas vamos voltar para a aula. Então, aqui você tem uma representação, né, do texto, sombra na coluna Alexandria, sombra na coluna Siena, tá? Então, você tem mais uma comprovação não atual, ou seja, a gente está falando aí dos importantes, né, filósofos, cientistas, né, matemáticos, astrônomos, que já se dedicavam a entender determinados aspectos da própria formação do planeta. Vocês estudarem filosofia, os chamados filósofos da physis, né, os chamados fisiocratas, certo? Que são os filósofos que vão se dedicar no primeiro momento a entender os fenômenos naturais. Tá legal? Certo? Então, beleza. Questão da FUVEST, muita gente aí vai fazer prova da FUVEST, então vamos prestar atenção nessa brincadeirazinha. Deixa eu pegar minha caneta aqui, peraí. Deixa eu só tirar isso da frente, pegar minha canetinha para a gente começar a brincar. Certo? Então tá aqui, ó. A esfericidade do planeta demonstra que Aristóteles, relembrada, né, por Carl Sagan, explica em conjunto com outros fatores, certo? Que outros fatores? Tem que levar a esfericidade do planeta, mais a inclinação do eixo imaginário, mais o movimento, né, de translação que é elíptico, ou seja, são fatores que justificam a irregularidade da incidência solar na superfície terrestre. Tá legal? Vamos lá. A ocorrência de dias mais longos e com maior insolação no hemisfério em que está ocorrendo o inverno. Gente, dias mais longos e com maior incidência solar é onde acontece o verão. E os dias mais curtos e com menor insolação no hemisfério que está ocorrendo o verão. É o contrário, né? É o inverso. Daí a lógica da utilização do horário de verão. Tudo bem? Que nos 2 últimos anos, aí, por opção política, o Brasil não aderiu. A ocorrência das estações do ano, sendo que no hemisfério norte há solstício de verão em dezembro. Não! No hemisfério norte há o solstício de inverno em dezembro. No hemisfério sul, o solstício de inverno em junho. Justamente o inverso. Tá? É justamente o inverso. Olha C. A existência de zonas climáticas em razão das variações de altitude. Gente, é latitude. Certo? Altitude é a referência de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao nível médio do oceano, do mar. Tá legal? Já a latitude é em relação à linha do Equador. Tá legal? Indo de latitude 0, linha do Equador a 90 graus norte e 90 graus sul. Tá legal? Certinho? Que intensifica a radiação solar nos polos, no norte e no sul. Então tá totalmente equivocado assim. A ocorrência das estações do ano que caracteriza o equinócio de primavera no hemisfério sul, em março. Gente, no hemisfério sul, em março, a gente está entrando no outono. Então é o equinócio de inverno. Tá? E o equinócio de outono no hemisfério norte, em setembro. Gente, no hemisfério norte, em setembro, está começando o outono e a gente é a primavera. Então, só sobrou né? A existência de zonas climáticas em função da maior intensidade de radiação solar na região equatorial, que chega, né, quase aí ângulo reto, quando comparada à incidência nos polos. Daí essa grande, né, diferença. Quanto maior a latitude, maior a diferença. Tá legal? Gente, alguma dúvida na E? Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos avançar? Show? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Meus amores, nós temos aqui um climograma. Rômulo, o que é um climograma? É um gráfico do clima, né? Com ele a gente consegue
definir as características climáticas de um determinado território, tá bom? E é importantíssimo nós dominarmos a leitura, né, de um climograma, certo? A primeira coisa, vamos entender as informações presentes em um climograma. Nós temos as colunas, né? As colunas representam as médias pluviométricas mensais ao longo do ano, como vocês podem ver, de janeiro a dezembro. Alguns climogramas, eles não apresentam todos os meses. Às vezes, né, alguns climogramas de vestibular, para gerar uma pegadinha, eles invertem, né? Então, começa com julho, agosto, setembro, tudo, novembro, ou seja, faz essa inversão, tem que ficar de olho, mas de uma forma geral começa de janeiro até dezembro, tá legal? E aqui a gente pode perceber a linha que representa as médias térmicas. Então, nós temos aí a curva térmica, tá certo? A gente pode perceber que aqui é apresentado em graus Celsius as temperaturas e em milímetros as precipitações. Beleza? Gente, o que a gente precisa entender? Os meses mais quentes acontecem na meiuca do ano. Então não é hemisfério sul, é hemisfério norte. Esse é o primeiro ponto. Tá legal? Reparem, né, que em determinados meses as médias térmicas elas são baixíssimas, tá? São médias negativas. Com isso, a gente está falando de regiões de alta latitude, tá bom? Então, vocês vão perceber que, embora, mesmo, né, nos meses mais frios, temos altas precipitações. Então, a gente precisa entender a influência de outros fatores climáticos, não somente a latitude, como, por exemplo, a própria, né, influência de massas atmosféricas, que vão levar, mesmo nos meses mais frios, a presença de umidade. Tá legal? Então a gente precisa jogar várias informações, vários conhecimentos que nós temos, né, para nós interpretarmos corretamente um climograma. Tá bom? Vamos lá. Mantendo aqui, ó, a análise, nós temos a figura 2. A figura 2 apresenta algumas cidades, né? Cidade do Cabo, Sydney, Mumbai, né? Barcelona e Moscou. Tá legal? Tá aqui, ó, a temperatura, questão do Enem. Vocês vão perceber que eu coloquei bastante questão do Enem nesse capítulo. Nós temos muitas questões do Enem nesse capítulo. As temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidade expressas no climograma apresentam o clima típico da seguinte cidade. Meus amores, vamos lá. O que acontece aqui? Cara, Cidade do Cabo e Sydney, vocês já descartam porque a gente está falando de hemisfério norte. Legal? Segundo, a questão está falando de médias térmicas muito baixas. Então, é justamente na cidade onde nós temos as maiores latitudes. Tá legal? Beleza? Então, nós temos aqui o gabarito, ó. Moscou, na Rússia, influenciada pela localização geográfica em alta latitude. Certo? Baixa latitude entre os trópicos, média latitude entre os trópicos e os círculos polares, e as altas latitudes, né, que superam aí os 66 graus. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida aí na questão de número 2? Dá uma olhada com atenção, dá uma olhada com carinho. Não? Então, vamos lá. El Niño, né? Então, gente, quando a gente fala do El Niño, a gente está falando de um fenômeno climático, tá? Que pode acontecer em intervalos entre 2 e 7 anos, beleza? Que é caracterizado pelo aquecimento anormal, anômalo, das águas do Pacífico, né? Equatorial, certo? Já a Laninha é caracterizada pelo esfriamento anormal das águas do Pacífico Equatorial, certo? Que vai estar influenciando numa infinidade de dinâmicas climáticas, tá bom? No Brasil e no mundo. Beleza? Então, o que é importante perceber sobre El Niño e a Laninha? O posicionamento geográfico desse aquecimento, desse esfriamento. É importante perceber, né, os fatores que levam a esse esfriamento. Eu disse para vocês que muitas lacunas ainda existem quando o assunto é El Niño e Laninha. Tá? Mas a gente precisa relacionar a movimentação atmosférica dos ventos, né? Sobretudo os ventos alísios aí. São aqueles ventos provenientes dos trópicos, né? Existem momentos de maior intensidade dos ventos,
que em média ali estão em torno de 15 metros por segundo, né? A velocidade média desses ventos, 15 metros por segundo. Nos momentos que nós temos, né, uma redução dessa movimentação atmosférica, lembre-se, quando a gente fala de movimentação atmosférica, a gente está falando, né, de tentativas de equilíbrio de centro de pressão, isso está diretamente relacionado a fatores como a temperatura, tá bom? A mudança de temperatura, maior, né, ou menor mudança. Os ventos ficam mais fracos, né, do que a média. Então, com isso, né, essa camada oceânica ela fica mais estacionada, né, mais aquecida, e ela dificulta, até mesmo anula a ressurgência, né, trazendo águas mais profundas, mais frias, inclusive com alimentos. Daí o nome, né, lá vem lá a corrente do menino travesso, né, como os pescadores da costa dos nossos vizinhos aqui da costa do Pacífico, no Peru, chamam, né, esse fenômeno, fazendo referência ao Natal, ao nascimento do menino Jesus, que esse menino travesso vai sacaneá-los em termos de possibilidade de pesca. Certo? Por quê? Anulando a ressurgência, menor oferta de alimentos, fitoplânctons e tal, isso aí os peixinhos, eles partem, né? Então dificulta aí a pesca. Tá certo? Já a laninha, quando nós temos uma velocidade mais agressiva desses ventos, movimentando uma grande, né, camada parcial, superficial do oceano, intensificando, né, a ressurgência, gerando um esfriamento. Então você vai perceber que quando você tem águas mais frias, você tem um contato com a atmosfera, você tem essa troca de temperatura, a tendência de equilíbrio, então você retira a umidade da atmosfera, tá? Nos meses, né, do El Niño, você tem maior intensidade dessa evaporação atmosférica, mais chuvas, né, em determinadas áreas. Tá legal? Então, não tem como decorar todas as consequências do El Niño e da Laninha para o mundo. Eu também não sei, tá? Eu não consegui decorar ainda todas as consequências, mas é importantíssimo que a gente entenda dois pontos. Embora sejam fenômenos caracterizados por serem diferentes, um é o aquecimento, outro é o esfriamento, nem sempre as consequências são antagônicas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tá, é entender o que ele pode trazer para o Brasil. O El Niño vai trazer, né, para o Brasil, no hemisfério norte, certo? Diminuição das precipitações, certo? Trazer para o Nordeste secas mais severas, sobretudo, obviamente, na região do semiárido nordestino. Nós vamos ter mudanças de temperaturas, elevações de temperaturas no Sudeste, né, alterando, inclusive, a pluviometria. No Sul, a gente pode trazer muitas enchentes, tá? Muitas enchentes. Nos momentos, né, de laninha, nós vamos ter uma inversão dessas características no Brasil. Nós vamos ter mais chuvas no norte, né, com os rios amazônicos, né, com maior vazão, com maior volume, isso influencia inclusive nas condições climáticas, né, trazendo chuvas para o Nordeste, por isso que a gente vê aquelas reportagens com os rios, né, transbordando inclusive em áreas, né, típicas de seca. Lembre-se que a questão do semiárido nordestino tem a ver com vários fatores, mas principalmente por ali você tem uma área, né, de alta pressão que repele os ventos, inclusive os ventos úmidos, tá? Fora isso, o posicionamento do sertão nordestino ali em termos de origem de massas de ar, ou seja, as origens estão muito longe, né, das 5 massas de ar que atuam no Brasil em relação ao sertão nordestino. Também temos a questão do relevo, com destaque para o Planalto da Borborema, tá? Mas o principal fator é a baixa, né, alta, né, pressão atmosférica, que vai gerar um fator que vai repelir as massas de ar, tá? Então vai trazer muita chuva para essa região, né? Certo? O que acontece em relação ao Sudeste? Nós vamos ter, né, queda de temperatura, com isso nós vamos ter menores índices de precipitação, vamos ter secas, né, mais secas sendo formadas no sul do Brasil. Aí você pensa que são áreas de grande adensamento populacional, certo? Que vão ser prejudicados porque você espera que as chuvas, né, tragam aumento das águas de reservatórios, que garantam o abastecimento hídrico para geração de energia, para utilização direta, e a população mais pobre, os bairros mais pobres das grandes metrópoles que mais sofrem, né, com essa escassez hídrica, com a necessidade de você ter ali,
né, a contenção, você ter um racionamento hídrico, então isso é muito complicado. Tá legal? Beleza? Então, o que a gente precisa saber para fazer uma boa prova? Lembre-se que o outro fenômeno que nós estudamos foi o fenômeno das monções, tá? Típico ali do sul e sudeste asiático. O nosso planeta vem sofrendo mudanças climáticas há muito tempo. Entre as mudanças, pode-se destacar a ocorrência do El Niño, um fenômeno climático que se manifesta como o aquecimento das águas do Oceano Pacífico nas proximidades do Equador. Então, você tem um aumento das médias em torno de 3 a 7 graus. Tá? Entre as consequências para o Brasil desta ocorrência estão, então está pedindo para o Brasil, tá? Do El Niño. Seca no Brasil meridional. Gente, Brasil meridional é sul. E no sul nós temos chuvas mais abundantes, gerando, né, inclusive prejuízos. Beleza. Enchente no Brasil meridional, beleza. Seca na região do clima semiárido nordestino e ao extremo norte do país. Beleza. Então, o El Niño, tá, vai intensificar as problemáticas socioeconômicas, né, inclusive na região do semiárido nordestino. Tá bom? Chuvas aí mais abundantes para a região sul do Brasil. Gente, alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos avançar? Tranquilo? Então vamos lá. Questão do Enem. Umidade relativa do ar, nós já estudamos, né? Umidade relativa do ar. A gente viu que duas formas, né, de aferir a concentração de água em estado de vapor na atmosfera se dá de uma forma absoluta, né, valores totais, que é em grama por metro, né, cúbico, e a umidade relativa em termos percentuais, tá legal? A capacidade da atmosfera reter água, tá, em estado de vapor. Isso levando a maior ou menor potencial de precipitação, ou seja, lembre-se que a precipitação é quando acontece uma saturação dessa capacidade, tá legal? Quando chega no limite aí da atmosfera reter água. A umidade relativa do ar é o termo usado para descrever a quantidade de vapor de água contido na atmosfera de um determinado local da superfície terrestre. Ela é definida pela razão entre o conteúdo real de umidade de uma parcela do ar e a quantidade de umidade que a mesma parcela de ar pode armazenar na mesma temperatura e pressão quando está saturado de vapor, isto é, com 100% de umidade relativa. Nós temos chuvas. O gráfico apresenta, de uma forma geral, né? Obviamente que nós temos outros fatores que interferem, como a altitude, a maritimidade, a vegetação. O gráfico representa a relação entre a umidade relativa do ar e a temperatura ao longo do período de 24 horas de um determinado local. Gente, o que a gente vai perceber? Que quando a gente analisa, tá, a relação entre umidade relativa do ar e temperatura, nós temos aí uma inversão na leitura, ou seja, os dados são inversamente proporcionais. Tá claro? Vê se vocês conseguem, né, perceber isso. Tá? Vê se está claro para vocês. Certo? Considerando as informações do texto, do gráfico, conclui-se que o que a gente pode perceber? Maior a temperatura, maior a evaporação, maior concentração, né, de vapor d'água, maior precipitação. Quando, né, você tem a queda, né, da temperatura, tá legal? Quando você tem uma queda de temperatura, você tem maior concentração de água em estado de vapor na atmosfera. Então, está fazendo uma relação inversamente proporcional entre temperatura e umidade relativa. A gráfica foi infeliz aqui nas cores, né? Botando temperatura em azulzinho, umidade em vermelhinho, tá? Teve uma infelicidade aqui nas cores, mas vamos voltar aqui. Considerando as informações do texto e do gráfico, conclui-se que a insolação é um fator que provoca variação na umidade relativa do ar. Sim ou não? Tranquilo? Maior. O que a gente pode perceber? Maior temperatura, menor umidade, né? Menor temperatura, maior umidade. Certo? Tudo tranquilo? Então, a temperatura influenciando diretamente na umidade e até mesmo vice-versa. Show? Certo, gente? Tudo tranquilo? Tudo certo. Tô indo, hein? Eu acho que dá para fazer mais uma nessa aula.
Gente, aqui está fazendo referência à brisa marítima e brisa terrestre, né? Brisa é uma movimentação atmosférica. Você já sabe que as movimentações atmosféricas elas podem ser mais amenas, né, mais tranquilinhas, né, como extremamente agressivas, como os ciclones e tornados, tá bom? Aqui a gente está falando sobre uma movimentação atmosférica que acontece no litoral. E, como qualquer movimentação atmosférica, uma tentativa de equilibrar centros de pressão, tá? É uma tentativa de equilibrar centro de pressão. Então, você tem que lembrar do mínimo, né? Que é a movimentação entre áreas de maior pressão atmosférica, áreas anticiclonais, que vão ser áreas, né, dispersoras de vento, que vão se direcionar para as áreas de menor concentração de gás, que são as áreas, né, de baixa pressão atmosférica, são as células, né, ciclonais. Tá legal? Isso tem muito a ver com alguns fatores, né? Como, por exemplo, as diferenças de temperatura. Obviamente que não são os únicos fatores, certo? Então, beleza. Vamos colocar em prática o que nós aprendemos. Durante o dia, nós temos um aquecimento, né, mais rápido da parte continental. Lembre-se que a gente está falando aqui de calor específico. Então, o calor específico do solo ele é menor do que da água, né? A água tem um calor específico maior. O que isso significa na prática? Que o professor de física fala que a água ganha e perde temperatura de forma mais lenta. A atmosfera, o continente, perdão, certo? O continente ganha e perde temperatura de forma mais rápida. Então aqui vai gerar uma área de baixa pressão, né? Maior temperatura, uma área de baixa pressão, e no mar, né? Vai gerar uma área de alta pressão, comparativamente falando. E com isso, a tentativa é de equilíbrio de centro de pressão, ó, sendo um fator, inclusive, de amenização da temperatura, tá? No final do dia, tá bom? Com a diminuição das médias térmicas, com a redução da incidência solar, né? A noite chegando, nós temos um esfriamento mais rápido da parte, né, de solo aí, né, na porção territorial. Então aqui vai ser formada uma área de alta pressão, e aqui no mar vai ser formada uma área de baixa pressão. Então, justificando o sentido da movimentação atmosférica. Tá claro para vocês? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Certinho? Tá certo? Então, conhecimentos básicos aí sobre movimentação atmosférica, hein? Beleza, voltando aqui para a questão, temos aqui, ó. Nas imagens constam informações sobre a formação de brisas em áreas litorâneas. Esse processo é resultado de uniformidade de gradiente de pressão atmosférica. Na verdade, não é uniformidade, é diferença, né? É diferença, certo? Aquecimento diferencial da superfície, beleza? Então, isso tem a ver com calor específico. Então, durante o dia, maior aquecimento do continente, baixa pressão, atração, área ciclonal. Durante a noite, a Terra se esfria, né, mais rapidamente, perde temperatura mais rápido, formando ali uma área mais densa, de alta pressão, tá bom? Que vai ser uma área de atração, uma área ciclonal. Legal? Então, nós temos aqui o nosso gabarito. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, beleza.